Kai Talks. Vamos falar de simulação? Fala, galera da simulação, aqui é Luiz Amaral e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Kai Talks. Esse podcast é um espaço para bate-papos descontraídos com profissionais de diferentes áreas da engenharia para trazer conteúdo relevante para o seu dia a dia. Se essa é a primeira vez que você nos ouve, esse podcast é feito pela E3S, referência no mercado de ferramentas computacionais de simulação para engenharia, para revolucionar a qualidade e produtividade da indústria nacional. Se quiser saber mais a respeito, basta acessar e3s.co. E no episódio de hoje, vamos discutir o papel da simulação frente aos métodos experimentais, focando na mecânica estrutural. Extensometria, vibrações, são tópicos que vão nortear a nossa conversa. E temos uma novidade muito legal para vocês. Hoje a gente conta com 2 super convidados. Contamos com a presença do José Guilherme Amuchastegui e Rafael Mazon Acona Lopes, sócios administradores da Ensus Engenharia e da TEB Sensores. A gente tem um relacionamento profissional de longa data e eu tô certo que o bate-papo que a gente vai ter hoje merece o seu tempo investido aqui no podcast. Então acompanha aí. Como eu nunca fiz 2 apresentações de uma vez, vamos lá. De um lado, temos Rafael Mazon Acona Lopes, engenheiro mecânico. Do outro lado, a gente tem José Guilherme Amuchastegui, também engenheiro mecânico e formado na pós-graduação da E3S em análise estrutural. Juntos, vocês fundaram a Ensus Engenharia em 2013 e num desafio mais recente, o início das atividades da TEB Sensores em 2020, muito próximo aqui do início da grande pandemia que assolou todo mundo. Fique à vontade para se apresentar, pessoal, e contar um pouquinho das suas histórias a respeito de toda a trajetória profissional até esse momento. Bom, eu sou o Rafael, tenho 32 anos, sempre gostei dessa parte mecânica. Minha história começa com... Comecei a fazer Senai, fiz curso de elétrica e mecânica, depois fiz graduação em engenharia mecânica e pós-graduação em gestão de empresas. Em 2013, eu e o Guilherme sempre fomos amigos desde a infância, e em 2013 o Guilherme me convidou para a gente começar a prestar serviço. E em 2014, final de 2013, ali, começo de 2014, fundamos a Ensus e agora em 2020 a TEB Sensores. Bom, eu sou o José Guilherme, eu também sou engenheiro mecânico, então na faculdade da engenharia eu comecei a fazer estágio na Cummins, então no setor automobilístico, e desde o meu primeiro estágio já tive contato com a parte de simulação e a parte experimental. E daí foi uma área que eu gostei muito. Eu sempre gostei também de engenharia, sempre fui um moleque assim, que mexia nas coisas, desmontava as coisas, fazia projeto. Aprendi bastante com o meu padrasto também, que é engenheiro mecânico. E quando eu vi essa parte da parte experimental e a parte da simulação, isso foi uma coisa que me deu... Eu me apaixonei por essa área, assim. Eu sempre vinha muito de prática, de executar, de fazer as coisas, mas aí quando você vai para o lado da engenharia, de entender mais o que está acontecendo, de entender por que quebra, e de conseguir simular, visualizar isso daí, depois conseguir medir, foi uma coisa que eu sempre gostei. E daí eu fui efetivado, acabei sendo efetivado na Cummins, depois, até um pouco antes de ser formado, eu fiquei um tempo na Cummins, e me veio também esse lado de empreendedorismo, de querer empreender. Eu sempre tive muito essa vontade de empreender, gosto muito dessa área também. E daí eu saí da Cummins, comecei prestando serviço de uma maneira... O Lopes, daí como a gente já era amigo, como ele disse, a gente começou junto ali, fazendo uma coisa que a gente nem sabia direito o que ia acontecer. E no final das contas, ali no final de 2013, 2014, a gente fundou a Ensus, que foi aonde realmente a gente começou a ver que daria certo, assim, o negócio, que teria um futuro para a gente fazer e para a gente seguir isso daí. Então, desde essa data, o que a gente tem feito é essa parte aí de simulação, e agora com a TEB também, que a gente pode conversar
e contar um pouco mais do que a gente faz, o que a gente tem feito nas empresas. A gente tem aqui uma pauta, mas é só para inglês ver, né? Porque eu já tô com vontade de fugir dela logo de cara. Porque assim... Pode fugir, cara, pode fugir. Porque eu fiquei com a curiosidade agora, porque teve estágio, pô, vocês são pessoas extremamente competentes, eu conheço o trabalho de vocês de longa data. Vocês já partiram do zero com essa ideia, vamos empreender? Como é que foi primeiro contemplar essa ideia, pensando em José Guilherme, e pensando em Rafael, receber esse convite e falar, tá bom, vamos empreender, eu não vou tentar fazer um trainee, não vou fazer processo seletivo nenhuma empresa. Não, eu vou empreender com esse cara aqui que é meu amigo de infância. Como é que funcionou esse processo para vocês? Na verdade, assim, eu gostava muito de trabalhar na Camis. Eu sempre gostei de lá. Eu tinha um chefe, que é o Thiago Cruz. Vou até mandar esse podcast para ele ouvir também. Mas é uma pessoa que me incentivou muito e que me ensinou muito a trabalhar. Me ensinou a entender que as nossas conquistas ela vem do nosso trabalho, assim. Então eu devo muito a muitas pessoas da Camis que me ensinaram muito, tanto na parte de entender como é o trabalho no dia a dia e também na parte técnica, que foi onde eu comecei a aprender toda essa área estrutural. Mas eu acho que uma coisa que acontece nas empresas é que você começa a ficar muito focado em um produto, você começa a entender muito um produto. E como eu venho desde criança, eu tenho muito essa cabeça de mexer com várias coisas, assim, então, andar de moto, desmontar moto, fazer projeto de casinha, um monte de coisa de moleque, assim mesmo. Eu acho que eu sempre tive essa vontade de conhecer mais o mundo da engenharia e entender também que eu poderia aplicar esse meu conhecimento para as outras áreas. Isso daí foi um ponto que me deixou bastante com a vontade de empreender. E a outra, assim, a minha família também, ela já vem num lado meio empreendedor, então que eu vejo o pessoal empreendendo e é uma coisa talvez que esteja no sangue. Mas assim, começo de empreender é muito difícil, e ainda mais eu acho que numa área muito técnica e no começo até, se a gente for pegar assim, quase 10 anos atrás agora, Elementos Sinistros não era tão conhecido como a gente vê hoje em dia, principalmente no ramo de manutenção, que é um ramo que a gente atua bastante, e também sempre existiu um preconceito de só doutores ou só mestres, pessoal renomado na academia, prestar esse tipo de serviço. Então foi um período assim, de bastante desafio. Da minha parte, eu estava ali, tinha que fazer algumas matérias da faculdade, aí o Guilherme já estava com essa ideia, né, de começar a prestar serviço, aí ele precisava de uma ajuda em algumas coisas, a gente, por ser muito amigo, a gente ajudava, e daí vou falar que começou a dar certo, porque o começo ali é bem complexo, mas daí foi vendo um futuro ali, né, fomos vendo que daria para formar uma empresa, né, e sonhar um pouco, vamos dizer, né, e começou, vamos dizer, com uma brincadeira ali, né? Simplesmente uma ajuda. E no final acabou dando certo. Esses são pontos muito, muito legais que vocês trazem, porque a gente observa, a gente trabalha num ramo de engenharia, que é um ramo muito técnico. É um mercado tradicional, é um mercado que tem seus preconceitos, tem seus vieses. Então, eu acho que não tem como, num podcast ou numa conversa, vocês passarem para a gente toda a dificuldade que vocês enfrentaram nesse início de operação. A gente não consegue mesmo ver como que foi fechar um negócio. Eu lembro a primeira vez que eu estive na Ensus, eu olhei para vocês e falei, nossa, cadê o dono disso aqui? Porque só tem uma molecada. E não, já era a molecada que estava fazendo tudo. E trabalhos de extrema complexidade. No mesmo dia que eu conheci essa suposta molecada, cara, eu vi o trabalho que vocês faziam, vi projetos muito complexos, coisa muito pesada, que a gente tem clientes pós-doutores com anos na indústria que não fazem uma fração do que vocês realizam. Então, assim, foi uma experiência muito legal conhecer vocês. E claro que isso culminou para o convite de vocês estarem aqui presentes hoje na nossa primeira temporada do podcast, que eu vejo muito valor no trabalho e no império que vocês estão criando aqui. E, poxa, vocês já são super conhecidos no mercado, mas eu tenho certeza que o nosso público vai ter gente que não conhece ainda. Então, eu gostaria de dar esse espaço para vocês.
O que é a Ensus? O que é a TEB? Qual que é o papel que essas empresas têm no mercado? Qual que é a atividade principal? Acho legal vocês comentarem um pouquinho para a gente. Não, legal, Amaral. Bom, a Ensus é uma empresa de consultoria e engenharia, tá? Basicamente, nós temos 2 tipos de serviços que nós prestamos. A parte de simulação, voltado à análise estrutural, mecânica, né? E a parte de instrumentação. E daí entra extensometria, vibração, análise de ODS, toda essa parte. Mas o foco principal é tentar ajudar o cliente, que não tem essas ferramentas, não tem uma equipe, né? E para resolver problemas. É basicamente isso que a Ensus faz. Nós estamos no mercado aí há 7 anos, quase 8. Hoje somos bem conhecidos aí, né? Temos uma vasta quantidade de clientes. Atuamos nos diversos setores aí, qualquer ramo que você pensar, a gente atua. Mineração, agrícola, papel e celulose, cimenteiro, açúcar e álcool, todos os setores aí que você imaginar, a gente já teve algum problema que tivemos que resolver. Nós somos situados em Araras, aqui no interior de São Paulo, e acho que seria isso da Ensus. E a TEB, ela vem, eu acho que assim, como na Ensus a gente está em diversos ramos e a gente está em contato com o cliente, a gente começa a perceber muito o problema do cliente, você começa a viver e entender as dores do cliente. Até falo para o Lopes, para o pessoal que trabalha com a gente aqui, que eu acho que a Ensus ela é uma escola, né? A gente acaba aprendendo muito com tudo que a gente faz, assim. E daí o que a gente começou a perceber foi uma oportunidade de criar um produto para manutenção industrial dos diversos ramos. Então a análise de vibração é uma coisa que a gente já faz desde o começo, e daí agora com essa onda de indústria 4.0, a gente tem uma tendência a ter sensores que são acoplados na máquina. Então a TEB, ela vem desenvolvendo um sensor Bluetooth com bateria integrada, que a ideia é você colar lá na máquina, ele manda esses dados para a nuvem e você consegue ter acesso e tomar decisões de manutenção preditiva. Então a TEB, vamos dizer assim, ela é uma startup, a gente está desenvolvendo esse produto ainda, já estamos numa fase bem legal, foi também um ramo que a gente entrou e teve que adquirir vários novos conhecimentos, então está sendo um desafio também bem legal da parte da engenharia. E aí, para a gente entender bem como que funciona a etapa de simulação no dia a dia de vocês, afinal esse é o tema que está reunindo aqui a gente hoje. Então a gente está falando de sensores, de vibração, de vários problemas diferentes, de várias indústrias diferentes. Como que vocês entram com a simulação na jogada? A simulação ela faz parte do nosso dia a dia mesmo. Então, acho que a primeira coisa é que a gente vende esse tipo de serviço, então eu acho que tem 2 principais condições que o cliente ele solicita uma simulação para a gente. Eu acho que a primeira é atendimento de norma, que seria uma parte, até por exemplo, a NR13 hoje em dia, a gente tem que estar com vaso, as empresas elas têm que estar com vaso de pressão com cálculo estrutural bem feito e tudo mais, tal. Então a simulação ela pode entrar validando um projeto que já está até construído. Isso seria uma primeira causa. E o segundo ponto que o cliente ele procura a gente é por quebra. Eu tenho um equipamento, quebrou. O que eu faço? Ele está subdimensionado ou tem alguma carga que está acontecendo ali que a gente não está entendendo? E assim, no fundo, o cliente ele não sabe nada disso daí, né? Ele chega, ele fala, tá quebrando, tipo, se vira. Daí por isso que a nossa ferramenta experimental também, ela é tão importante nesse tipo de resolução de problema. Tem um terceiro ainda, que seria a parte de validação de produto, né? Que daí seria já mais a parte de engenharia, que daí seriam montadoras e tudo mais. Mas até no nosso mundo, esse tipo de trabalho, de serviço, ele é menor. A gente está até mais focado na parte de validação de normas e na parte de resolução de problemas.
até porque as empresas de desenvolvimento de produto, né, normalmente tem a equipe interna delas, né? Nós entramos às vezes para suprir alguma demanda que o pessoal interno deles não consegue suprir nessa área. Mas hoje em dia, ou então a parte de instrumentação, né? O pessoal tem a equipe de simulação dentro deles, né? E querem instrumentar alguma coisa para utilizar os dados, mas daí a gente só entra com serviço de sensometria ou só serviço de vibração, né? Mas hoje em dia o nosso maior foco é parte de manutenção mesmo, né? Quebra de equipamentos ou validação conforme alguma norma, né? Esse é um mercado que tem muitas particularidades, né? Porque quando a gente fala de uma discussão de manutenção, a gente tem um profissional muito diferente do profissional que comumente trabalha com simulação. Um é muito especializado no chão de fábrica, em lidar com equipe. O outro é um cara que trabalha sentado na frente do computador o dia todo. A gente percebe uma distinção muito clara desses dois profissionais. E em decorrência disso, a gente verifica que no mundo, vocês trouxeram aqui N exemplos, eu posso citar a indústria de açúcar e álcool, entre outras. A gente observa que equipes de manutenção costumam não ter uma urgência tão aflorada perante a simulação. É mais nesses moldes mesmo. O equipamento está com problema. Como que vamos resolvê-lo? Não sabemos, essa que é a verdade. Muitas vezes a empresa fez a compra desse equipamento décadas atrás, às vezes não tem nem desenho. Então como é que funciona o trabalho de vocês nesse sentido? Vocês até falaram, NR13, poxa, é um assunto que está muito quente para E3S também. E no mercado de manutenção tem muita gente que sequer tem o desenho do projeto. A gente tem empresas gigantescas operando com equipamentos que não possuem desenho. Então como que funciona o fluxo de trabalho de vocês? Na parte normativa ali, NR13, por exemplo, um vaso de pressão, os nossos clientes são empresas de inspeção. Nós não temos contato, por exemplo, com uma usina de açúcar e álcool para essa parte, né, que tem os equipamentos em si, né? Então, o que as empresas de inspeções fazem? Vão lá, levanta desenho do equipamento, faz todo o as-built, pega medição de espessura, todas as informações do equipamento. Eles até rodam, tem algumas empresas que até fazem a parte da analítico, né, de cálculo analítico, e daí, se o equipamento foi reprovado, cai para a gente. Tá? Mas, assim, é uma área grande para a gente, porque é um monte de equipamento que chega para a gente, né? Sei lá, em um mês aí chega 100 equipamentos tranquilamente para a gente rodar cálculo, né? Às vezes roda cálculo de um tampo, de um costado, alguma coisa do tipo. E na área de manutenção, é bem isso que você falou, Amaral. O pessoal, às vezes, nem sabe de elementos finitos. O cara tem um equipamento que está com algum problema. E daí ele liga para a gente para resolver o problema, né? Então, isso no começo foi um pouco difícil, né? Porque como é que o cara ia chegar na gente se o cara não sabe de elementos finitos e a gente vende elementos finitos, né? Hoje em dia, por estarmos aí no mercado há um tempo relativamente, não vou falar que é muito tempo, né, mas estamos há 7 anos aí, então já estamos mais conhecidos, então o cara já, tem um problema, liga para os meninos da Enso. Mas é bem isso daí. Daí quando entra nessa parte de manutenção, aí é um escopo assim bem completo. A gente manda equipe para fazer levantamento de geometria, porque normalmente não tem desenho, não tem nada, então vai uma equipe de projetista lá em campo, desenha todo o equipamento, faz ensaio de dureza, colhe material, manda para um laboratório, pega material, pega todas as informações, tenta entender o produto, porque uma das dificuldades não, né? Mas como a gente é uma consultoria, cada dia é um problema novo de uma área diferente que você nunca viu, né? E então daí tem que estudar o equipamento em si para ter um conhecimento, né? Isso, por outro lado, é legal na parte de empreendedorismo, porque não é monótono, né? Cada dia você trabalha com uma coisa nova, cada dia você aprende uma coisa nova, né? Então, mas o escopo faz levantamento da geometria, entende todas as condições do equipamento, faz uma análise, joga ele para simulação, faz uma análise prévia, entende o comportamento do equipamento, vê se a falha está ocorrendo mais ou menos onde está dando, vai em campo de novo, faz uma instrumentação, cola extensômetro, acelerômetro, colhe todos os dados ali de operação do equipamento, porque nunca bate com os dados de projeto.
perde um tempo ali fazendo uma correlação, que também é a parte, acho que mais difícil ali, né, de correlacionar os dados experimentais com os dados virtuais, né? Tem um modelo confiável e daí você parte para replicar a falha e propor reforço ali para resolver o problema do cliente. Então, esse é o escopo. Eu acho que até uma coisa assim legal se falar é que até na linha que você falou, Amaral, de pensamento, né? O cara da manutenção, ele pensa muito diferente do cara de produto, o cara que está projetando ou que faz simulação. Então, isso daí também vem até na parte da resolução do problema que a gente está acostumado no FEA. O cara, ele não está muito interessado, por exemplo, no produto. Eu vejo que lá no produto, o cara, ele quer entender, ele vai fazer um monte de simulação para saber se ele vai colocar uma chapa de meia polegada ou de 1/4, porque isso daí vai dar muita diferença no custo dele, no produto dele. O cara de manutenção, ele quer resolver o problema. Se você soldar lá uma chapa de meia polegada, de 1 polegada que seja, e resolver o problema, para ele esse custo aí, ele é muito pequeno perto da resolução do problema. Então, essa parte, eu acho que uma coisa muito difícil de se trabalhar, que a gente aprendeu ao longo do tempo, é essa parte até pessoal, é de você colocar, o que eu quero dizer é você se colocar no lugar do cara e entender quais são as preocupações dele, para você dar uma solução que seja viável para ele, que se adeque ao mundo dele. E isso daí é uma coisa que vai além do conhecimento de elementos finitos, ela vai numa parte de relacionamento pessoal que faz muita diferença na prestação de serviço. Esse é um ponto legal, porque a gente tem que, quando a gente entra numa discussão como essa, a gente tem que expandir, a gente tem que sair do meio acadêmico, porque é somente a experiência que vai te dar essa vivência mesmo. Quando a gente está falando de um especialista do produto, qualquer porcentagem de melhoria que ele fizer naquele produto vai repercutir em mais venda, uma melhor performance, melhor marca no mercado. Quando a gente fala do profissional que é voltado para manutenção, ele está pensando no processo produtivo. Exato. O número dele é 1 hora parado a minha, exatamente, reduz a minha produtividade em tanto por cento, que baixa meu... Então, o mindset é completamente diferente. A gente poderia dizer que são profissionais 100% distintos. Sim. É muito legal vocês terem essa versatilidade de trabalhar com os dois mundos. Eu falo até pela gente. A E3S tem uma particularidade com vocês. A gente também, cada dia é uma aplicação, a gente tem N clientes de todos os setores. Só que vocês atuam num nicho que a E3S não atua. A E3S comercializa a tecnologia e educa o mercado. A gente trabalha muito forte nesse sentido. Enquanto que vocês são, eu entendo, como um extrato perfeito do sonho de consumo da E3S. Vocês trabalham com a nossa tecnologia, vocês fizeram as nossas capacitações e vocês aproveitaram todo esse conhecimento e explodiram. Estão aí voando tranquilamente, criando o seu espaço, achando novos mercados. Sem sombra de dúvida, eu considero que vocês são a versão engenheira e brasileira do Mark Zuckerberg. Eu acho que é o melhor exemplo, a melhor forma de eu fazer o nosso público aqui entender quem são vocês dois. E me corrijam se eu estiver errado, mas eu entendo que o business de vocês ele se consiste em 3 pilares principais. A gente está falando de ensaio em campo, vibração e simulação. Como é que ocorre o relacionamento dessas metodologias? Como é que uma se amarra na outra? Como é que funciona essa parte? Bom, acho que primeiramente aí, obrigado pelo elogio de comparar a gente com o Mark Zuckerberg. Isso aí, só de ter essa comparação é uma coisa que me deixa contente, assim. Mas se a gente fizer um pouco do trabalho que ele já fez, eu acho que eu vou estar muito contente. Mas com certeza também a gente está caminhando, sempre estamos pensando em crescer e agregar valor para todo mundo que está em volta do nosso trabalho. Mas, bom, voltando a responder nossa pergunta, aonde casa, né? Então, ensaio de campo, vibração e simulação. Quando a gente fala de ensaio de campo, a gente também está falando de vibração, mas aí seria mais uma coisa de aquisições para a gente misturadas. Vibração, extensometria, temperatura, para a gente entender as cargas que estão acontecendo. Vibração já é um mundo até mais à parte, que a gente vai já mais na área preditiva ou até na parte mais dinâmica da coisa, né? E a simulação, ela entra nesses 2 mundos, né? Ela consegue ir tanto para um lado quanto para outro. Mas como que entra, eu acho que o grande lance da parte experimental é que quando você
coloca, mede o equipamento, aí você começa a realmente entender como que ele age. E quando você correlaciona essa simulação com a experimental, é a coisa mais legal do mundo. É onde você junta um mundo teórico com o mundo do que realmente está acontecendo. E é muito difícil. Então, assim, de vez em quando eu vejo o pessoal até falando de erro, de porcentagem de erro, e é uma coisa que eu acho que todos os ouvintes, eu incentivo muito a todos os ouvintes eles fazerem um pouco dessa correlação. Porque aí, realmente, quando você começa a entender o valor da simulação, as dificuldades da simulação, o que pode estar errado, o que pode estar certo, porque, assim, acho que 100% dos casos que a gente fez, eu acho que eu poderia dizer, o simulado, ele nunca bate de primeira com o que a gente faz. A gente sempre tem que ajustar, sempre tem alguma coisa que está errado no começo da simulação que a gente vai tendo que ajustar. Então, é um processo de aprendizado que a gente vai tendo que é muito legal. Eu acho que é assim que casa esses dois mundos. E daí, como o Rafael até falou, eu acho que a confiabilidade que você tem com uma simulação que você correlacionou com dados experimentais, ela é muito maior. A gente tem uma segurança para o cliente de falar, de dar uma solução muito maior quando a gente faz essa correlação. Eu posso entender que até foi esse o motivo que os levou a fundar a TEB, talvez para abraçar um complemento da operação que a simulação precisava desse complemento, precisava de um pouco mais? Eu acredito que não, Amaral. Assim, até a TEB ela vai numa parte mais de manutenção preditiva. Okay. E o grande intuito da TEB foi até numa visão mais empreendedora. É uma visão que a gente consegue escalar muito mais o nosso produto com a TEB comparado com os serviços que a gente tem da Ensys. Basicamente é o seguinte, Amaral, é difícil vender serviço. Produto é mais fácil. É aí que começou a brincadeira da TEB, né? A gente precisa ter um produto para vender, porque o serviço a gente vende, graças a Deus, estamos indo muito bem aí, né? Mas é um serviço que depende do cliente, né? É diferente de um produto, né? Então, a ideia dessa nova empresa seria mais isso, ter um produto para se vender. Por mais que dá para se falar que a gente consegue vender um produto com os nossos serviços, né? Mas a ideia dessa nova empresa seria isso. E também alinhado a todo o conhecimento e know-how na parte de vibração que nós temos, toda a parte de outros sensores, né? A ideia é expandir isso daí para outros sensores. Estamos trabalhando aí com de vibração primeiramente, mas a ideia é expandir para outros sensores aí no futuro. Mas é mais ou menos isso. Não deixa de mostrar a importância de ter o planejamento, de ter criado a sua marca no mercado, atender a expectativa do cliente, porque a Ensys é uma empresa que já está bem presente. Você mesmo falou, Rafael, eu já estive presente em reuniões com clientes que o cliente falou, não, vamos chamar o pessoal da Ensys para fazer isso aí, não tem por que a gente fazer. Então, vocês são muito conhecidos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa preocupação de crescimento, a gente tem que escalar, não tem como fugir disso. E o que eu acho interessante dessa discussão é que a TEB foi criada, vocês com certeza estão discutindo ela há muito tempo, mas ela está crescendo e maturando em meio a uma pandemia, que mudou completamente o jogo, mudou para serviço, mudou para produto também. Então vocês estão tendo que não só, eu acho legal citar isso, poxa, em meio à pandemia vocês aí estão de casa nova, vocês já estão num espaço maior, mais legal, vocês estão agora com produto, então isso mostra também toda a curva de maturação que é necessária para um negócio se desenvolver, para um empreendedor se formar e para um engenheiro se capacitar e se tornar uma referência técnica em determinado assunto, né? Eu acho que é bem isso mesmo, Amaral. A Ensys, assim, a gente é muito grato a tudo que a Ensys ela faz por a gente, assim, pensando numa empresa, porque ela também é responsável pelo investimento do TEB, né? Então, o TEB ele só é possível por todo esse trabalho que a gente, como uma equipe, está fazendo. E daí aqui até aproveito para falar da nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe que o sucesso da Ensys ela depende muito da equipe que a gente formou. Hoje em dia a gente tem o pessoal que trabalha com a gente é muito dedicado, o pessoal está maduro, está com conhecimento melhor.
E a gente tem realmente assim, uma família dentro da Ensys que está fazendo com que isso seja possível de crescer. E o TEB, eu acho que vem pegando carona com a Ensys, aproveitando esse tempo, esse bom tempo que a gente está passando com a Ensys, para a gente fazer um novo produto. E eu acho que tudo também tem a ver, né? Assim, a gente não fez o TEB começando uma coisa do zero. A parte de vibração é uma coisa que sempre veio no nosso DNA, e agora com essa parte de IoT, a gente está tendo que aprender muito de programação, muito de servidores, muito de cloud, muito dessas outras áreas, e que no final das contas a gente vê que está agregando também conhecimento para os nossos trabalhos da Ensys. Então, assim, uma vez que a gente ficou melhor em programação, a gente consegue fazer processamentos de sinais melhores. A gente está, por exemplo, na Ensys fazendo hoje em dia alguns trabalhos de monitoramento online, que antes a gente não conseguia. Então, assim, eu acho que no final das contas, esse agregar o conhecimento é bom para todo mundo, né? A gente só sai ganhando. E vamos lá, vamos para aquela velha discussão que não tem como a gente ter uma pauta como a de hoje e não entrar nesse assunto. Simulação versus ensaio físico. Vocês já falaram, vocês dois inclusive, que tem que ser feita uma correlação, a gente tem que verificar os resultados obtidos, alinhar alguns detalhes. Mas é impressionante como tem gente que ainda hoje em dia coloca os dois no ringue. Parece que a simulação quer matar o ensaio físico, que o ensaio físico quer rejeitar a simulação. E vocês já colocaram aqui pra gente exatamente o oposto, né? Que um complementa o outro. O que vocês podem compartilhar conosco sobre essa questão de alinhar nossa simulação com o ensaio físico, rever o ensaio físico por conta da simulação? Bom, eu acho que, como a gente até já falou, eu acho que realmente são dois mundos que se casam e tem que andar junto. A simulação a gente está tentando representar o funcionamento, o comportamento de um equipamento, e a parte experimental a gente está medindo o que realmente acontece. Eu acho que quando a gente está falando... Então, basicamente, os tipos de correlação que a gente faz aqui é de extensometria e de vibração. Algumas vezes temperatura, mas acho que o grosso assim, seria a parte de extensometria e de vibração. Na extensometria, a gente está medindo deformação, a gente consegue converter aí em tensão e comparar com os resultados de tensão que a gente tem na simulação. E isso daí vai muito da experiência também que eu vejo de como instalar sensores, de posicionar sensores corretos no equipamento para ter uma correlação que é legal, uma correlação que ela seja bem feita. E também vai muito da parte de modelar, né? Da gente entender como fazer as simplificações corretas, como a gente pode aplicar as condições de contorno corretamente, as forças que estão envolvidas na análise. Então, uma coisa realmente, ela casa muito, ela casa muito para você evoluir na sua simulação. Eu acho, como eu disse, eu apoio muito eu incentivo muito essa ideia de fazer correlações, nem que seja numa coisa muito simples, nem que seja, por exemplo, numa barra de laboratório, uma barra engastada, para você fazer um comparativo entre a simulação e a parte experimental. A gente começa a ter entendimentos diferentes, você começa a analisar, olhar a peça com um olhar diferente, e isso daí eu vejo uma coisa até que é interessante de falar. O pessoal mais velho, eles tinham mais conhecimento, que eu vejo, de tipos de tensão, assim, por exemplo, uma tensão normal, é uma tensão de cisalhamento, ela está acontecendo aqui, ela está acontecendo ali, e hoje eu acho que também o pessoal com a simulação, eles confiam muito na tensão de von Mises lá para aço. Então, né, o cara ele coloca lá, tá vermelho aquilo lá. Mas por que está acontecendo aquela tensão? Qual que é a força que está vindo? É uma força que está prejudicando ou é outra força? Se é uma flexão, por exemplo, aonde que eu coloco o reforço? Onde que ele seria melhor para diminuir esse efeito da flexão? Então, e isso é muito legal, porque quando você vai para extensômetro, por exemplo, você tem que escolher uma direção para você pegar a deformação lá. Então você acaba tendo que entender mais a sua simulação para você instalar de maneira correta.
Então, assim, são mundos que andam juntos e que só vêm para agregar. Eu acho que essa briga hoje em dia, acho que já diminuiu bastante, né, Amaral? Do pessoal ser contra fazer teste ou só fazer simulação. Mas eu até entendo, assim, algumas pessoas, por exemplo, desenvolvimento de produto. O cara tá fazendo a simulação dele, do produto dele, e ele põe a força que ele quer, que ele vai especificar no projeto. Você entendeu? Então é um ramo que com apenas a simulação você conseguiria ali ter um resultado totalmente ali plausível, né? Porém, no ramo que a gente trabalha, assim, você está falando com um cara que não tem desenho do projeto, não tem força do projeto, entende do processo ali dele, de como funciona o equipamento dele, e está quebrando o equipamento dele, né? E tem que se resolver. Então, às vezes, a maioria das vezes, se você não tiver uma instrumentação junto para auxiliar a sua simulação, né? Você não consegue chegar num resultado legal, né? A não ser que você entenda muito do processo, do comportamento do equipamento, né? E daí você saiba por que está tendo alguma falha, alguma coisa. Mas eu acho que são ramos que andam totalmente junto ali, pelo menos para essa área que a gente trabalha ali, que nós temos nosso maior ramo de trabalho, né? Área essa que, pelo visto, vai além da engenharia e envolve ser um pouco detetive também, né? Para cada um dos problemas que surgem aí. Com certeza, isso é um ótimo ponto para se falar. Eu acho que quando você vai nessa parte de correlação, é trabalho de investigador. Você tem total razão. A gente tenta uma coisa, qual que é o comportamento? Tenta outra, qual o comportamento? E assim vai. É uma coisa, tanto que muitas vezes a gente fala para os clientes, bom, a gente está correlacionando, a gente pode demorar um dia ou a gente pode demorar um mês. E acaba sendo também um trabalho que muitas vezes até mais demorado do que a gente imagina por conta da dificuldade de correlação que vai existindo nesse meio tempo. Para você ter uma noção, em serviços complexos, por exemplo, a gente separa um tempo para falar com o pessoal do processo, da fabricação, para ver, não, tem um cara de uma ponte rolante que chega de noite e ele bate a ponte rolante, sabe? Umas coisas que... Por isso que está quebrando. E ali você fica conversando com um monte de gente para entender ali o que acontece no processo para tentar simular depois ou pegar uma instrumentação. É bem isso daí mesmo, é uma parte bem de investigativa, né? Essa parte a faculdade não conta, né? Não. Essa parte os livros não contam. Até eu ia falar, eu li um livro que eu achei legal, que é daquela consultoria McKinsey. Então, o livro chama McKinsey Way. E ele fala muito disso. Eu identifiquei muito o trabalho deles, porque eles trabalham com cada hora um problema e cada hora, e eles não sabem muito o que é. Então eles vão tendo que fazer um trabalho investigativo como é o nosso. Então é um livro que eu indico aí que é legal, que dá alguns pontos super interessantes para lidar com esse tipo de situação. Super legal, adoro indicações como essa. E aproveitando que a gente está num espaço como esse, qual que é a dica que vocês têm para os nossos ouvintes? Lembrando, a gente tem aqui desde estudantes de engenharia a pessoas que não são do mundo da engenharia, mas estão gostando do nosso bate-papo. Temos pessoas do ramo aeronáutico, automotivo, mineração, açúcar e álcool, usinas em geral. Então, qual que é uma dica que vocês poderiam passar adiante pensando como atuantes de simulação e experimentação física, para que o nosso público tenha condição de se aperfeiçoar nesse âmbito tanto laboratorial quanto de simulação? Bom, eu acho que primeiro até eu faço até um convite assim e talvez até uma provocação. Eu acho que, primeiramente, o Brasil ele precisa muito da engenharia. O Brasil, para a gente se tornar um país que seja melhor, a gente precisa muito ter a tecnologia desenvolvida no nosso país. Então, eu sou uma pessoa que apoia muito isso daí. Eu acho que isso daí a gente vai conseguir com a parte de empreendedorismo e com a parte de engenharia. Então, aos ouvintes, aos estudantes que estão ouvindo a gente, eu incentivo muito que conheça esse tipo de tecnologia, de simulação, de programação, que é uma coisa que está muito em alta também hoje em dia, também está bem ligada com a parte de simulação, e que tente conhecer mesmo essas ferramentas. Eu acho que a I3S é uma baita de uma empresa que tem um monte de conteúdo
que é disponibilizado na internet para ensinar essa parte de simulação. Outra coisa, a gente tem muito contato com as empresas de Baja, de Fórmula SAE. Então, o pessoal que faz essa parte, que estuda engenharia, eu indico muito que eles também participem desses projetos. Esses projetos você começa a ter contato com esse tipo de ferramenta e ter contato com problemas reais, que é uma coisa que faz muita diferença para a gente se desenvolver. E para os profissionais, eu acho que para os profissionais que trabalham já no mercado, tanto de manutenção quanto na parte de projeto, eu acho que também indico para eles aprenderem um pouco mais essa parte de simulação, porque é uma parte que não tem volta, é uma parte que veio para ficar e veio para resolver problemas de uma maneira muito mais fácil. Eu acho que a educação dessas pessoas é uma coisa que simplifica o nosso trabalho, vai aumentar até o nosso trabalho, porque o pessoal começa a entender isso daí. E uma coisa que eu falo também é que quanto mais educado a pessoa for, mais fácil de conversar. Porque quando você fala com uma pessoa assim, putz, eu vou demorar uma semana para fazer isso daqui, se ela não conhece nada, ela fala assim, putz, esse cara tá me enrolando. Esse cara, ele tá passando um preço errado, ou ele tá falando, não tá trabalhando direito. E ao contrário de quando a pessoa conhece já, fica muito mais fácil de ter esse diálogo. E daí também para o pessoal que está tentando entrar nessa parte de empreendedorismo, eu acho que a simulação, junto com outras várias ferramentas, ela está num mercado aí em ascensão para a indústria 4.0. Então tem muita oportunidade no mercado acontecendo nessa área. Até um pequeno parênteses aqui, nessa discussão que você trouxe. Sim, a E3S tem muita fonte de conhecimento, a gente tenta compartilhar bastante conteúdo, mas a gente está no mundo da simulação e a gente se restringe a isso, é o que a E3S sabe fazer. Então, sempre que o assunto cresce em escopo, que a gente fala de uma discussão de ensaio físico, o importante é ter essa proximidade com pessoas do mercado, é você ter esse relacionamento com professores. A gente pode fazer uma recomendação de N livros aqui que são apropriados. Então, é sempre importante o profissional andar junto com o que está de mais moderno no mercado, independente da tecnologia que for. Acho que é o papel do engenheiro, é sua obrigação estar antenado com as novas tecnologias que vão surgindo para aprimorar o processo de desenvolvimento como um todo. E aproveitando, pessoal, a gente já está aqui chegando ao final da nossa conversa. Eu quero dizer que, do meu lado aqui, é animal poder contar com a participação de vocês. Eu queria muito que vocês participassem desse podcast, eu fiquei muito contente de vocês terem aceitado o nosso convite. A gente tem muita estima por tudo que vocês construíram até hoje, com o nosso apoio, mas o mérito é mais do que 100% de vocês, os esforços, os sacrifícios que vocês tiveram que fazer para chegar onde vocês estão hoje, que o mercado inteiro conhece a Ensys, a gente conhece muita empresa que ou é cliente direto ou indireto de vocês, mas é um nome que está muito forte no mercado de engenharia no Brasil. Eu acho que isso é um baita reconhecimento do lado de vocês. E, com certeza, desejo tudo de bom, com muitos desafios pelos seus caminhos e, como consequência, muito mais venda, tanto de serviço quanto de produto, por conta desse esforço todo. Fique à vontade para deixar aqui os seus contatos e mandar um abraço pro pessoal, colocar aqui suas considerações finais. Bom, Amaral, muito obrigado aí pelo convite. Eu até fui pego de surpresa aí, né? Mas foi ótimo esse bate-papo aqui, acho que foi bem legal e bem interessante, né? Para todo mundo que está ouvindo aí, né? Para apresentar nossa empresa para quem não conhece, né? E nós estamos à disposição para quem tiver algum problema de falha, né? Em equipamentos, entrar em contato com a gente. E acho que era mais isso, agradecer mesmo. Bom, eu também agradeço, Amaral, agradeço o convite que vocês fizeram para a gente, é um prazer aí muito grande para mim, pessoalmente, participar desse podcast. Eu gosto muito desse tipo de conversa. E também parabenizar a E3S. Eu acho que a E3S, desde o começo, é uma coisa que eu prezo muito pela E3S, por a gente manter essa renovação dos produtos de vocês, que é o corpo técnico de vocês. Então, vira e mexe, a gente está abrindo suporte e vocês dão respostas de alto nível, sempre ajudando a gente. O pessoal Daniel, que atende a gente também, sempre em contato, sempre resolvendo problemas. Essa troca também
comercial que já existe entre a gente, de vocês indicarem cliente para a gente falar para os nossos clientes comprarem também o software de vocês, que acontece muitas vezes quando a gente vai num cliente que a gente vê que o ideal para ele é ter um produto de simulação. E também parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo, o podcast. Isso daí eu acho que é muito legal que você está fazendo, essa iniciativa de conversar com gente diferente para ouvir, para que tenha ideia diferente, consiga agregar conhecimento e também experiência. É uma coisa muito legal. Também por todo o trabalho que você já tem feito na E3S, de atender a gente também, que a gente vê que você é um baita profissional. Obrigado, e quem tiver interesse, entra no site www.ensos.com.br. Lá tem um e-mail de contato também, tem um telefone. Acho que é o jeito mais fácil de entrar em contato com a gente aqui. Show de bola, pessoal. O agradecimento é nosso. E para concluir aqui, você falou que quanto mais capacitado é o profissional que está na outra ponta, mais fácil é a comunicação, né? Eu vou fazer um meia-culpa aqui completo, mas se vocês falarem para mim que vocês precisam de uma semana para fazer esse trabalho investigativo, fazer extensometria, fazer simulação e ainda me apresentar uma resposta para o projeto, a última coisa que eu vou pensar é que vocês estão me enrolando. Eu vou santificar vocês, vou fazer um altar para vocês. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, um forte abraço, e galera que está aqui acompanhando, fiquem atentos que a gente vai sempre tentar manter o nosso nível de qualidade, trazendo profissionais com o mesmo nível de qualidade e capacidade que o Rafael e o Guilherme trouxeram aqui pra gente. Um abraço para todos e até mais. Para saber mais sobre simulação, confira a biblioteca técnica da E3S. essass.co/conteúdo. KaiTalks, o seu podcast sobre simulação computacional.